Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Natanael. Hoje estou aqui novamente. Eu vou fazer uma apresentação, dar uma instrução a respeito da utilização do multímetro. O multímetro é um equipamento muito usado aí no que se refere à eletrônica, eletricidade, né? Os eletricistas utilizam muito. Serve para fazer medições, né? De escalas de corrente, de tensão, né? De escala escala ômica, que no caso é escala em ohms de resistência, fazer várias escalas. Com o desenrolar do vídeo eu vou mostrando a utilidade. Bom, o que acontece? Aqui eu estou com dois multímetros aqui, cada um ele possui questão de valores, possui valor diferente, mas questão de utilização é tudo a mesma coisa. Um eu comprei numa faixa aí de 25 a 30 reais, o outro eu comprei, se eu não me engano, numa faixa de 40 a 50 por aí. Bom, eu não vou usar os dois fazem a mesma coisa, a diferença é só o tamanho da tela mesmo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar este aqui, que esse aqui foi só para fazer uma demonstração de como que daqui é o mais simples, né, que a gente costuma utilizar aí no dia a dia. O pessoal costuma comprar muito dele por ser simples e assim ser um multímetro assim bem amador para quem assim não tem muita precisão de utilizar um equipamento mais avançado. Eu tenho um outro também que é um alicate amperímetro. Esse alicate aqui também ele é um pouquinho mais, digamos, avançado em questão somente só da medição da amperagem, que possui um alicate mesmo, mas eu não vou fazer a apresentação dele, ok? O que acontece? Eu vou mostrar este multímetro, suas escalas, ok? Vou ligar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é uma corrente contínua e uma corrente alternada. Para fazer isso, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer uma demonstração em um papel só para mostrar como que uma corrente circula em um determinado circuito, né? Em um determinado circuito não, vai ser uma coisinha bem simples, somente entre um fase neutra e um positivo e negativo. Um momento. Aqui nós estamos simulando aqui, no caso esse risco representa a fase. Eu estou simulando aí a energia que sai direto da sua tomada, ok? É 110 ou 220 volts. Aqui temos a fase, né, e o neutro. Geralmente o que as pessoas, né, o que acontece? Quando a gente encosta aqui no fase, a gente toma um choque. Quando encosta no neutro, a gente não é eletrocutado. Questão de alguns chamam neutro de negativo. Não podemos chamar exatamente de negativo, que durante o percurso da corrente, na hora que a gente liga qualquer equipamento, o fase ele não trabalha como somente positivo e nem o neutro somente como negativo, digamos assim. O que acontece? Esse fase, quando ele se encontra com o neutro dentro de um circuito, né, dentro de uma placa eletrônica, dentro de um dispositivo ou qualquer outra coisa que requer ser ligado com energia, ele em questão de segundos, um momento ele é fase, um momento é neutro e eles se alternam. Quando acontece isso, o que acontece? É o que a gente chama de aquela quando você ouve aquela expressão 60 Hz por segundo. Esse 60 Hz por segundo, na verdade, ele se dá por quê? Por causa que em 60 segundos eles estão oscilando. Não, em 60 segundos não. Em 1 segundo eles oscilam entre fase e neutro 60 vezes. Aí, no caso, o que acontece é, quando a gente quando a gente desliga, aí para de oscilar, o neutro fica neutro e o fase continua fase. Então, aqui ó, eu vou fazer o desenho aqui de uma lâmpada. Vai ser uma lâmpadazinha de qualquer jeito aqui. Aqui ela tá ligada, né? O circuito aqui tá ligado. Esquece esse risquinho aqui, ok? Aí tá ligado. Durante o momento que ele está ligado, a energia está circulando assim, olha. Enquanto um é fase, o outro é neutro, e enquanto o outro é neutro, o outro é fase, e vai oscilando entre esse e esse aqui, cada um se transforma em um. E a energia vai passando assim, ó. Um,
Um vem para cá, outro vem para cá, um 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 vem para cá. Aí vem e é o que dá a eletricidade para a lâmpada conseguir emitir o feixe de luz, né? Então, essa explicação aí de como a corrente alternada, que no caso, quando você for ver em algum circuito aí, vai estar escrito como CA, no caso, corrente alternada. Agora, mudando para a corrente contínua, o que acontece? A corrente contínua, realmente, o positivo é negativo e o... Não, o positivo é positivo e o negativo realmente é negativo, né? No caso, existe polaridade. O que a gente diz quando a gente... no começo, às vezes, a gente fica meio perdido quando a gente não entende o que significa o termo polaridade. Polaridade é quando alguém chegar para você falando o seguinte, isso possui polarização, isso... é polarizado, assim, um modo bem simples assim de explicação possui negativo ou positivo, pronto, assim, na questão da eletrônica é isso, entendeu? Então, a polarização aqui, ó, tem o polo negativo, o polo positivo, pronto, isso. Agora, na questão aqui eu estou simulando uma pilha, isso aqui é uma fonte, né? Fonte, quando alguém chegar falando, qual que é a fonte? Ou então tem que colocar uma fonte, uma coisa assim. Fonte é qualquer coisa, na eletrônica que estou também falando. É qualquer coisa que possa emitir a energia também. O que é uma fonte? Uma pilha, uma bateria, o carregador de celular, tanto assim, positivo e negativo, até a energia... A corrente alternada é uma fonte, que é uma fonte de energia, não é? Então, é isso. Então, aqui, para vocês já se familiarizarem, aqui eu tenho uma fonte, que no caso é a pilha que estou usando como a fonte, né? E aqui tem o positivo e o negativo. Num termo mais didático, a gente pode dizer aqui, ó, o catodo e o anodo. O anodo é o negativo, o catodo é o positivo. Não, eu não sei se eu embolorei. É algum dos dois. Algum dos dois é o anodo ou o catodo. Eu não sei se é o positivo ou negativo, mas assim, isso aí é um padrão, uma regra, ok? Algum dos dois é o catodo e anodo. Eu não me recordo muito bem, que estou na prática aí tem pouco tempo, mas assim, depois eu dou uma estudada melhor a respeito. Mas assim, questão de negativo e positivo também não é uma fala, uma expressão assim didática a respeito assim do que os profissionais costumam usar, entendeu? Bom, aqui o positivo e o negativo, ele trabalha da seguinte forma. Quando você liga um circuito, vamos supor, tem uma lâmpadazinha aqui. Eu peço desculpa pelo meu desenho, gente, por causa que eu tenho que apressar um pouquinho, porque senão o vídeo fica muito grande. Eu ainda tenho que explicar um pouco a respeito do multímetro. Quando você liga um circuito, aqui está a tomada, o botãozinho, né, que você aperta para poder ligar a lâmpada, né? Aí você apertou aqui, aí o circuito, aí a corrente passa do positivo e vem para o negativo. Aí assim ela continua circulando, entendeu? Ela faz esse movimento aqui, ó, vem para cá e depois vai assim, vem aqui, entendeu? Aí sai do positivo para o negativo e continua circulando. Ela não oscila que nem na corrente alternada. Na corrente alternada, ela faria o seguinte, da seguinte forma. É lógico que não com uma pilha, que não tem pilha com corrente alternada, nem bateria, elas somente são com corrente contínua, né? Mas se fosse o caso da corrente alternada, essa que eu tinha te falado lá na explicação da corrente alternada entre fase e neutro, ela estaria trabalhando assim. Uma hora um seria positivo, o outro negativo. Uma hora um seria positivo e estaria emitindo, enviando a energia para cá para que a lâmpada acendesse. E até então, sobre energia contínua e alternada, isso aqui por enquanto vai ser somente isso, ok? Nos próximos vídeos a gente vai se aprofundando mais. Agora vamos para a explicação do multímetro, depois de ter informado para você a respeito da corrente contínua e corrente alternada. Eu vou fazer uma explicação aqui da parte da medição, né? Como se mede essas correntes, né? Aqui no multímetro eu possuo
um ícone, uma letra, né, a letra V, e com um sinalzinho aqui contínuo, tá vendo? Esse sinal aqui, essa linha aqui, ela representa a continuidade. Então, é a parte onde vai ser é, medida a corrente contínua. E aqui, a parte onde vai ser medida a corrente alternada. Observa só que nesse sinalzinho aqui, tá aparecendo uma curva. Então, é o que representa que está oscilando entre um e outro. Esse V significa volts, né? No caso, voltagem, né? E tal. E aqui, para melhor explicação, vou estar utilizando uma pilha, uma bateria. E essa pilha e essa bateria será medida na escala de corrente contínua, porque lembra que eu havia falado? Eles possuem fixo um positivo e um negativo. Observe só que quando a gente coloca o ponteiro vermelho no polo, lembra o que é polo, né? Polo é o que vem de polarização, no caso, na eletrônica, positivo e negativo. Um polariza o outro. E é aquele negócio aquela velha frase, os opostos se atraem, né? Então, quando você coloca um polo positivo com o outro negativo, vai gerar a energia. Bom, aqui ó, eu coloco o positivo no polo positivo, que no caso o positivo aqui é o ponteiro vermelho, e o negativo, que é o ponteiro preto, no polo negativo. Olha só, essa bateria aqui está me oferecendo aqui 6 volts. Mas para uma tensão mais precisa, né, eu posso diminuir aqui para a escala de 20, tá vendo? De 20 volts. Já que eu sei que a bateria tem 9 volts, eu posso diminuir a escala até 20. Eu só não posso diminuir abaixo do que a minha do que a minha escala pode oferecer, entendeu? Igual vamos supor, se eu colocasse no 20 e fosse medir uma coisa que possuísse mais de 200 volts, aí ia queimar o multímetro, aí ia dar um probleminha para você, entendeu? Então, eu vou vir aqui para colocar no 20 volts, que eu sei que tem menos de 20 volts a minha bateria, né? E vou fazer a medição. Observe só, ela está com 6,13 de tensão, ela está com 6,13 volts. Então, ela está meio descarregada, o comum dela é 9 volts, já foi utilizada, então ela já descarregou. Aqui, assim, dá para usar um pouco ainda, mas tá fraca, né? Aqui eu tenho uma pilha, vou colocar no positivo o ponteiro vermelho e no negativo o ponteiro preto. Vamos ver quantos volts. Ela está me oferecendo. Deixa eu ver. Opa, tá difícil de segurar por causa que... Aí, ó, 1,41 volts, o comum dessas pilhas geralmente é 1,50, ela ainda está com uma carguinha até bacana, dá para ser reutilizada. Aqui eu tenho uma bateria, procuro o polo positivo e o negativo da bateria, aqui possui um mais, como vocês podem observar, então o outro lado é o negativo, eu encosto o ponteiro negativo na bateria e o ponteiro positivo do outro lado, no caso no positivo dela, né? Ela está com 0,6 de 0,6 volts, muito fraco, já não serve mais para nada. Ela aí tem uma hora que oscila entre 0,6 e 0,7, mas infelizmente essa aqui já era, ela já se descarregou, visto que a quantidade máxima dela aí é de 3 volts. Então ela infelizmente não me é mais útil, mas serviu pelo menos para fazer uma explicação a respeito da corrente que a gente está medindo, né? No caso, a corrente contínua. E a respeito da corrente alternada, eu vou fazer uma explicação direto na tomada, ok? Um momento, por gentileza. Aqui já temos uma extensão. Isso aqui é uma extensão que está vendo direto da tomada. Isso aqui é um carregador que eu estou utilizando somente para carregar o telefone para mim continuar mantendo a carga para poder fazer o vídeo, ok? Bom, a corrente alternada, ela não pode nunca ser medida na
escala de corrente contínua, e nem a contínua na escala de corrente alternada, que senão você queima o seu equipamento. O seu multímetro pode acabar vai acabar estragando se você fizer esse tipo de procedimento. Ainda mais se for uma tensão muito alta, se estiver passando uma corrente muito alta em cima do que você está medindo, né? Então, para fazer essa troca, basta girar o ponteiro, né? Veja que aqui, ó, neste multímetro, alguns são diferentes, ok? Esse multímetro aqui mostra uma setinha, que é para onde está mostrando a escala que ela está dando referência, né? Em que ela está. Bom, aqui como eu troquei para escala de corrente alternada, a gente vê aqui, ó, tem 750 volts e 200 volts. Como eu sei que na minha região a corrente é de 200, não, é de 110 volts, eu não preciso de colocar na escala de 750, mas se fosse o caso da sua energia ser de 220, essa que sai direto da tomada, né? Aí no caso você teria que aumentar para 750 volts. Mas como aqui é menor do que 200, eu vou usar a escala de 200 volts. Provavelmente aqui vai ficar entre 110 a 120 volts, né? Eu vou fazer a medição e aqui, veja que o ponteiro aqui tem o positivo e negativo, mas nesta situação de medição de escala de corrente alternada, a gente não precisa se preocupar com o ponteiro em um lugar e ponteiro no outro. Por quê? Por causa que não há polaridade. Vocês lembram que eu tinha explicado? Como não existe polaridade, olha só, quando você coloca alguma coisa na tomada, você não precisa ficar vendo o lado que você vai colocar os ferrinhos, né? Então você não precisa se preocupar com essa questão nessa questão de corrente alternada. Então vamos lá, eu vou colocar direto aqui, já está aqui sempre, já está aqui na corrente alternada, coloco o ponteiro, veja que vai me mostrar a tensão. Olha, 114 volts, está entre os 110, né, que a concessionária de energia me oferece. Então, essa oscilação entre essa margem de erro, geralmente sempre vai existir, que nunca é assim completamente correto, mas assim é uma margem muito pequena que se refere a utilização dos aparelhos. Isso não vai mudar em nada quando eu for utilizar o aparelho lá em casa. Então, ó, tá oscilando entre 111 e 110, mas assim, a energia aqui é 110 volts. Então, essa é a escala de energia de corrente alternada. Agora eu vou passar para outra escala, que no caso é o ampere. O que acontece com o ampere? Eu vou tirar aqui da tomada, porque ficar mexendo com energia ligada assim, sem estar prestando atenção diretamente nela, é perigosa. A corrente, eu não vou fazer uma explicação detalhada da corrente. Por quê? Por causa que quando eu for ela, eu vou explicar separadamente, por causa que ela é mais complicada de compreender, e para quem está começando nesse negócio a compreender a respeito da energia, ela nem vai, assim, se eu explicar por agora, assim, no meio disso tudo que eu expliquei, nem vai compreender direito, ok? Até então você pensa, a corrente é o mesmo que voltagem, corrente, tensão, amperagem, só que aqui a corrente ela é medida na escala de ampere. O ampere aqui, no caso, quando a gente for medir, eu vou dar uma explicação bem detalhada a respeito dela, por causa que senão o vídeo vai ficar muito grande. Esse aqui também, ó, é para medir transistor. O que são transistor? Para medir no HFE do transistor. O transistor geralmente é isso aqui, ó, é um componente eletrônico que também com o passar do tempo eu vou explicar melhor, ok? Aqui, ó, é uma escala também que você pode utilizar muito essa escalinha aqui, ó, pegar coisa para mim indicar, né? Essa escalinha aqui pode ser também muito utilizada por você, porque ela mede a continuidade. Também serve para medir diodo, mas só que diodo é isto aqui, ó. Como eu não vou entrar por enquanto nessa questão de componentes eletrônicos, eu não vou falar a respeito de diodo. Eu vou falar a respeito de como você pode utilizar essa escala aqui a seu favor. Essa escala,
a gente utiliza da seguinte forma. A gente coloca, né, o ponteiro virado para o lado da escala, né, que no caso é a escala de continuidade, que se chama, né. E aqui eu tenho dois fios aqui. Vejam que os fios estão separados um do outro, tá vendo? Eu vou arrebentar ele aqui. Olha, os fios estão separados, são dois fiozinhos, ó. Dois fiozinhos separados, ok? E aqui, se eu colocar, tá lá na medida de continuidade, né? Se eu colocar um ponteiro aqui e o outro aqui, ó. Um ponteiro aqui nessa parte e o outro nessa parte, não dá nada, porque o fio está cortado, danificado, quebrado, né? No caso, não tem continuidade alguma. Mas se eu emendá-los, né? No caso, se o fio estiver perfeito, vamos simular que essa emenda é um fio perfeito, um fio que está inteiro. Para eu saber se o fio está inteiro, eu vou usar essa mesma escala, né, que eu estou utilizando. Veja que agora o fio está encostando um no outro, né, lá na frente, e agora vai mudar ali, o meu multímetro vai me aparecer a numeração, né, e vai apitar, quer ver? Eu não sei se vocês estão ouvindo, o barulhinho é bem fino, bem agudo, né, mas observe novamente. Quando eu encosto de um lado do outro do fio, dá a mesma coisa, tá vendo? Ele vai me mostrar que esses fios estão se encontrando lá na frente. Ó, tá vendo? Agora, se separar, ó. Separei, não dá para ouvir mais nada. Essa é a escala de continuidade. Pode ser, assim, bastante utilizada pelo pessoal aí de eletrônica para saber se um fio tá dando... Aqui já é a escala de medição de resistência. Essa escala de medição de resistência, geralmente ela é medida em ohms. No caso, a gente vê até aqui, ó, tá vendo esse símbolo? É o símbolo de ômega, né? É o sinalzinho de ômega. Aqui, no caso, é a representação da escala de ohms, né? Essa escala, é que nem como qualquer outra escala, né? Assim, de todo multímetro, igual volts, nós temos 1 volts, 1 milivolts e assim por diante, né? Aqui o ampere, né? 2 ampere, não, 2000 miliampere, depois 20 miliampere, depois 200 miliampere e depois 10 ampere, que já é muito, né? Que assim, fazendo uma conversão de escala já se mostra que é muito maior do que 200, do que 20, do que 2000, né? E assim por diante. Depois eu vou fazer uma introdução mais ou menos dessas conversões, que elas requer matemática, requer um pouco assim de cálculo, e ela é meio chatinha. Eu confesso que eu com matemática não me dou muito bem. Eu, assim, no estado de necessidade, a gente consegue fazer desembolar o serviço, né? Mas, assim, questão de gostar, eu tenho um pouquinho meio de... não sou muito bom com essas coisas, né? Assim, e aqui, ó, na escala de resistência também possui esse tipo de escala. Olha só, 20 ohms, 2000 ohms, 20K, 200K, 2000K. É como se fosse uma escala. Imagina a escala de distância, não é? A escala de distância você não mede ela em milímetros, centímetro, em metros, em quilômetros. E então é como isso, entendeu? E a escala aqui eu vou fazer a medição utilizando um componente. Lembrando novamente que não vou entrar em detalhes, questão de componente eletrônico. Eu vou deixar isso aí para outro vídeo, né? Aqui é o seguinte, vou fazer uma medição, eu não sei exatamente qual que é a medição desse componente aqui. Na verdade, eu poderia saber utilizando da seguinte forma. Tem uma escala que, tá vendo essas corzinhas aqui que mostra aqui? Tá difícil de focar porque a câmera é ruim, mas ele tem umas linhas de cores. E cada linha representa uma numeração em que você multiplica essa numeração de acordo com o que determina a regra, né? Aí você descobre os valores desse resistor. Mas para você saber aqui o valor no multímetro, você coloca um terminal aqui
não tem polarização, não tem positivo e negativo, e você coloca o outro aqui. Aí, observa só, ele me entregou quantos ohms? 27 ohms. 27 ohms, né? Então é bom, pessoal, aqui eu encerro o vídeo. Peço desculpa aí qualquer erro que se refere à questão da explicação didática. Realmente, assim, eu deixo um pouco a desejar, mas assim, eu peço que leve em consideração a tentativa de explicação aí. E o negócio é o seguinte, com o passar do tempo, vou me aprofundando, vou tentando passar mais um pouco do que eu aprendi. E o pessoal aí que tem um autoconhecimento aí, que estiver assistindo, que, assim, comente, me passam umas ideias, assim, me corrijam se eu estiver errado. E é isso aí, galera. Eu peço aí que dê um like aí no vídeo e que se inscrevam no canal. E, assim, eu vou ir tentando passar conhecimento aí para vocês de acordo com o que eu for, né, adquirindo-os, né? E também eu peço ao pessoal aí que tiver, né, que tiver um grande conhecimento na área, que também me puxe as rédeas também, né? Então eu agradeço desde já aí, ó, por você ter assistido o vídeo e uma boa tarde para todos.